mas esse do segundo também surpreendeu positivamente. Hoje nós vamos continuar conversando, olhando aquela passagem de 2 Timóteo. Depois de nós termos entendido o contexto, e isso é muito importante, não é? Nós entendermos o contexto no qual aquele livro foi escrito, o contexto imediato, não é apenas dizer, foi escrito no contexto do Império Romano, não. O que estava se passando diretamente? E como nós bem observamos, Timóteo enfrentava um momento difícil. Timóteo passava por um momento de tristeza profunda, e conversamos sobre isso muito bem. E eu quero retomar com você, lendo com você o trecho de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Né? E eu estou lendo aqui, assim como na semana passada, na versão Bíblia de Jerusalém. Então olhe comigo e vamos ler juntos. Obrigado. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14. Diz assim: Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como certo. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a tua infância conheces as sagradas letras. Elas têm o poder de comunicar-te a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Eu gosto dessa tradução, eu acho uma tradução muito coerente, e até depois eu vou explicar para você por que eu acho ela coerente. Mas olha o que é interessante, aqui o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, como nós aprendemos semana passada, e nos fala a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus. É tão importante a palavra de Deus, nós não podemos deixar com que nada substitua a palavra de Deus do meio da igreja, da vida do cristão, do meio da sua família. Nada, nenhuma atividade, nenhum evento, e eu fico triste. Hoje, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, está passando por uma experiência que nós provavelmente passaremos daqui a uns anos. A Europa já é considerada um continente pós-cristão. As igrejas fecharam. E aqueles lugares que foi o berço dos reformadores, que tiveram influência de grandes homens como Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros que foram extraordinários. Hoje, aqueles lugares que eram encontros de cultos, que mexiam com a vida das pessoas, não existem mais. É um continente pós-cristão. Os Estados Unidos está indo na mesma direção. A América do Norte, Estados Unidos e Canadá indo na mesma direção. Para você ter uma ideia, as igrejas pequenas nos Estados Unidos fecharam. Só existem hoje as grandes igrejas. E hoje, um culto nos Estados Unidos, o sermão não pode demorar mais de 30 minutos. Porque as pessoas ficam entediadas de ouvirem a palavra de Deus por mais de 30 minutos. Isso não é assustador? É assustador. E a mesma tendência há de que aconteça isso aqui no Brasil. Mas nós precisamos valorizar esta palavra. Ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E quando nós olhamos esse texto, nós vimos na semana passada que, antes de tudo, esse texto nos ensina que é a palavra que nos conduz à salvação. Não há vários caminhos. Não, há o caminho, a verdade e a vida. E o caminho é Jesus Cristo.
Jesus não é um dos caminhos que levam a Deus. E não há várias formas de cultuarmos a Deus, ou vários deuses diferentes, não. Há o Deus, Criador dos céus e da terra. E ponto final. Não tem outros meios de nós nos aproximarmos de Deus. Esta palavra, conforme nós vimos na semana passada, ela é soprada por Deus. E o que significa? Isso significa que ela é viva. E é impressionante quando nós olhamos hoje as pesquisas que é feita em relação às escrituras, em relação à oração. Uau! Deus está dando uma pitadinha de novas descobertas, para que você veja que a fé em Jesus não é nada absurdo, não é nada anormal, pelo contrário, esta palavra é vida. É esta palavra que transforma as vidas das pessoas. É esta palavra que transforma a nossa vida da água para o vinho. Você pode colocar os clássicos filosóficos no presídio para que os presos leiam. Você pode colocar os vários livros dos filósofos do iluminismo, do renascentismo. E sabe o que vai acontecer? Eles vão adquirir um pouco de conhecimento, mas a vida não serão impactadas. Dê a palavra e as vidas serão transformadas. Porque esta palavra, ela tem poder. É impressionante como esta palavra tem poder. Esta palavra mexe com as nossas emoções, porque aquilo que nós não entendemos, o transcendente. E quando nós olhamos a respeito do emocional, coração, onde está o nosso coração? No que a Bíblia fala, é aqui não, aqui quem cuida é o cardiologista. O coração na Bíblia é ligado à alma, é ligado a sentimento. E onde está a alma? Onde está o sentimento? É o transcendente. E quem cuida disso é Deus. Sabe o que tira você da fossa? A palavra de Deus. Sabe o que tira você das drogas? A palavra de Deus. Sabe o que tira você dos pecados escravizadores? É a palavra de Deus. Não é outra coisa, meu irmão. É a palavra de Deus. Nós temos tudo o que precisamos nessa palavra. Tudo para a nossa vida. Tudo o que precisamos. Mas tem um terceiro ponto que eu quero olhar com você, que eu não falei semana passada, a respeito da palavra de Deus, baseado nesse texto que eu li. O texto diz assim, que eu li para você. Ele fala, toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. Terceiro ponto. A palavra é imprescindível à vida cristã. A palavra de Deus, ela é imprescindível à vida cristã. Não tem como nós desvincularmos a nossa caminhada na fé das Escrituras. Pelo contrário, é aqui que nós encontramos ânimo, é aqui que é o combustível da alma. É aqui que nós encontramos forças para continuarmos a luta do dia a dia. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Nós hoje, como sociedade, nós somos o resultado daquilo que foi implantado há séculos atrás. Há séculos atrás. O que nós enxergamos hoje, o que nós temos hoje como sociedade, tanta violência, tanta imoralidade, a sexualidade aflorada precocemente, as drogas tomando de conta, essa agenda da ONU 2030, isso tudo que nós temos hoje é o resultado do que foi plantado há séculos atrás. Tudo começou lá com o renascentismo, que era aquele movimento filosófico que representou um movimento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. E olha que interessante. Denominaram a Idade Média
de idade das trevas. Porque toda a cultura, toda a ciência, todos os pesquisadores eram do seio da igreja. E olha a narrativa entrando, a narrativa, eu fico olhando, e depois que veio o advento das redes sociais, eu fico observando, eu fico estatalado, porque eu digo, uau, poxa vida, quantas vezes eu não fui enganado? Quantas vezes eu não acreditei no telejornal, que toda a família se reunia para assistir, e o pai dizia, era como um culto sagrado, e a televisão estava lá. Quantas vezes nós fomos enganados, não informados? Não foi nenhuma nem duas. Mas estas narrativas, elas não são de agora, elas começaram lá no Jardim do Éden. Quando o diabo, na serpente, disse para a mulher, realmente Deus disse isso? Ah, porque no dia que você comer, você será como Deus. E aqui, nós sabemos, o objetivo principal do renascentismo foi trazer de volta a cultura greco-romana e combater o domínio da igreja. Eu não tenho dúvida que a igreja errou e muito. Mas também não tenho dúvida que nós estamos hoje piores, moralmente, como sociedade, do que nós estávamos lá atrás. Eu não tenho dúvida disso. A mesma certeza que eu tenho de que a igreja que atuou durante a Idade Média, a igreja oficial que dominou na Idade Média, errou, cometeu erros exegéticos, ou seja, de interpretação das Escrituras, e alguns propositais. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que hoje nós estamos muito piores do que nós estávamos lá no século XV, quando começou o renascentismo, no século XVI, quando pegou força. Estamos muito piores como sociedade. O que queria combater era o absolutismo monárquico e principalmente o domínio da Igreja Católica. E nessa tentativa, tudo isso aconteceu. Eu estou falando de um movimento histórico que aconteceu naquele momento que nós temos os reformadores. A reforma protestante. E olha só, o renascentismo apoiou a reforma protestante porque acreditavam que ia ser um apoio para a mudança da sociedade. Tiraram Deus do centro da sociedade. Deixamos de ser uma sociedade teocêntrica, Deus no centro. Nos tornamos uma sociedade antropocêntrica, o homem no centro. Destronamos Deus. A Igreja Católica durante a Idade Média, ela errou em um ponto. Ela não errou em ter acreditado no teocentrismo, porque aqui a Bíblia é exatamente teocêntrica, é o Deus o centro da coisa. Ela errou achando que a igreja era o representante do reino, o reino de Deus na terra. A Igreja Católica representava o reino de Deus. Esse foi o erro. E os renascentistas se impressionaram, porque eles entenderam, eles perceberam que os reformadores eram fiéis às Escrituras. Na verdade, o movimento da reforma protestante foi um movimento de volta à palavra de Deus, de resgatar a palavra genuína, verdadeira, a principal aplicação correta. Esse era o objetivo, de trazer a interpretação pura das Escrituras. E que a palavra alcançasse toda a humanidade, todas as pessoas, não para um grupo seleto. Não para um grupo seleto. E quando nós observamos, nós nos tornamos uma sociedade humanista, e deixamos os princípios, os ensinos de Deus de lado, e nós exaltamos o homem, o conhecimento do homem, a ciência, e nós não entendemos que a razão está aqui, porque a ciência muda, os conceitos mudam, uma hora entra chega uma nova teoria, derruba aquela que estava predominando, mas as verdades de Deus, elas são absolutas. É impressionante.
como as verdades de Deus, elas são absolutas. O grande nome do renascentismo, René Descartes, o francês, que escreveu aquela máxima, eu penso. E nós traduzimos do latim dizendo, eu penso, logo existo. Mas o correto seria, eu penso, logo eu sou. E era o pensamento da razão, o racionalismo. Mas o grande problema é que, em busca do racionalismo, da razão, a palavra foi deixada de lado. É isso aqui que transforma a humanidade. Depois do renascentismo, nós tivemos um outro momento histórico que nós conhecemos como iluminismo. Os reformados também erraram. Porque em vez de se preocuparem com apenas a propagação do Evangelho, começaram a se preocupar na formação de dogmas, querendo defender suas bandeiras, o luterano de um lado, o calvinista de outro, e começaram a defender suas bandeiras, em vez de entender que Deus deu liberdade, e que nós temos que pregar as Escrituras, continuou formando igreja-estado. A igreja que o luteranismo predominava. A igreja, a cidade, ou melhor dizendo, o Estado, a nação, que o calvinismo predominava. E começaram brigas, guerras por domínio. O problema é o coração do homem. E o iluminismo foi uma das respostas para essa reforma protestante, que tinha como objetivo principal acabar com o absolutismo monárquico. Você lembra dos ideais iluministas? Liberdade, igualdade, fraternidade, que foi exatamente o que culminou a Revolução Francesa. E você acha que aquele foi o movimento perfeito? Não. Depois, os que estavam à frente, Robespierre, ali na Revolução Francesa, depois ele mesmo foi para a guilhotina. Porque o problema está no coração do homem. O grande problema que o humanismo não entende, é que a Bíblia explica, a teologia explica, é que o problema é o pecado. O pecado está no coração. A humanidade está perdida no pecado. E só há uma forma de nós minimizarmos o pecado. É a palavra de Deus. É essa palavra que nos ajuda. É essa palavra que nos transforma. É essa palavra que modifica os nossos corações. Pasmem. Nós estávamos nessa época no reinado de Dom Pedro II. E eu assisti uma série fabulosa do Brasil Paralelo, muito legal. Eu incentivo você a assistir esses vídeos do Brasil Paralelo. E lá na série do Brasil Paralelo mostrava que nós éramos felizes e não sabíamos. Dom Pedro II era um homem tão correto, tão competente, que ele era amado pelos súditos, pelos brasileiros daquela época. Mas o que ele fez? Quando viu o movimento da Revolução Francesa, influenciando todos os países ocidentais, monarquias caindo, guerra civil tomando de conta das nações, ele, por espontânea e livre vontade, saiu do Brasil e foi de volta para Portugal, para evitar uma guerra civil em solo brasileiro. E aí foi instaurada a República. E olha só, o absolutismo monárquico era uma família que sustentávamos. Hoje são 513 deputados, 80 senadores, um presidente, agora são 37, eu acho que são 37 ministérios. São 11 juízes da Suprema Corte, cada um com 200 auxiliares. Piorou, não foi? Está muito pior do que antes. E quando nós olhamos aqueles grandes nomes, os filósofos do iluminismo, como Montesquieu, eu imagino que Montesquieu está nesse momento se remoendo no caixão, porque ele foi o pai, ele foi o que instalou a ideia da república.
legislativo, executivo, judiciário. 3 poderes iguais e nenhum dominando sobre o outro para tirar o poder centralizado de uma pessoa. Nós vivemos isso no país hoje? Nós temos 3 poderes independentes e harmônicos? Nós temos. Meu irmão, nós temos que clamar pela volta de Jesus, porque nesse mundo não tem esperança. A impiedade e a injustiça predomina nesse mundo. É o que predomina nesse mundo perdido. Eles estão tirando pouco a pouco os opositores. O que mais falam de democracia são os que menos praticam a democracia. Eu imagino que Voltaire, o que nós chamamos de Voltaire, é Voltaire, em francês a pronúncia, está se morroendo, porque ele, que era um grande filósofo do iluminismo, disse assim: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defender até a morte o direito de você dizê-las. Não há liberdade hoje no país. Nós estamos vendo um cerco por todos os lados. Mas a grande esperança que nós como cristãos temos que ter, é a esperança de ver Jesus nos ares, é a esperança de um novo reino, é Jesus. Só vai ter jeito essa sociedade quando Jesus estiver no trono dessa vida. Tudo que você precisa está aqui, sem exceção. É por isso que é tão difícil, é por isso que você tem uma vida tão corrida, e às vezes não tem 30 minutos do seu dia para dedicar a essas escrituras, porque aqui tem um poder transformador, transforma as nossas vidas completamente. Quando nós olhamos para a nossa sociedade de hoje, nós vamos ver que aquilo que planejaram há séculos atrás está dando certo. Essa agenda da ONU 2030, pesquise, é a finalização daquilo que planejaram lá no século XV, século XVI, século XVII, com o renascentismo, depois com o iluminismo. A destruição da família, a destruição dos valores. Eles conseguiram trazer a cultura clássica, greco-romana, que é tão bonito, olha, de clássico, clássico nada, imoral, pervertido, decaído. Essa é a grande verdade. Sabe o que ajudou a transformar essa sociedade? O cristianismo. Sabe o que deu poder às mulheres na sociedade? O cristianismo. Porque o Deus encarnado não foi gerado do homem, mas foi gerado por Deus na mulher. Uma mulher engravidou e gerou por 9 meses o Deus encarnado no ventre. Sabe quem deu voz às mulheres? Evangelho de Lucas. A primeira pessoa a ver Jesus ressurreto foi a Maria Madalena. Maria, Joana, Maria Madalena e tantas outras sustentaram o ministério de Jesus. Lucas dá voz aos esquecidos, aos desprezados, aos abandonados pela sociedade da época. A mulher era como objeto. Sabe o que humanizou a sociedade? Foi o cristianismo, a palavra de Deus. Porque quando a gente olha a cultura greco-romana, era uma libertinagem total, adultério para todos os cantos. Queria uma sociedade onde não teria Deus como centro e trazer de volta a cultura chamada clássica, politeísta. Existia um Deus para cada coisa. Uma cultura hedonista, a busca pelos prazeres, é o que nós vemos hoje na nossa sociedade, a busca desenfreada pelos prazeres. As pessoas vivem em prol dos prazeres. Tem até crente que diz, o importante é ser feliz, mas não é isso que diz as Escrituras. As Escrituras dizem que nós fomos criados para a glória de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para glorificarmos a Deus.
E a palavra diz que o que nós teremos para usufruir na vida é muito mais do que isso que os nossos olhos veem, as nossas mãos apalpam, é muito mais do que aqui, é uma vida nova, um novo céu e uma nova terra. É lá que nós iremos brilhar. Enquanto aqui estamos, é para nós glorificarmos a Deus. Quando você olha a cultura greco-romana, você vai ver o homossexualismo impregnado. É o que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. É muito mais do que uma escolha, gente. É um incentivo. É muito mais do que uma mera opção. É uma apologia, incentivando as nossas universidades, as nossas escolas estão tomadas por professores, doutrinadores, que estão pervertendo as nossas crianças. É impressionante. De vez em quando tenho notícia de um jovem. Olha, pais, talvez o seu filho não tenha maturidade para entrar na Universidade Federal do Amazonas. Bote ele para fazer o Enem para ver se consegue uma bolsa numa particular. Eu sei o que era lá. Eu estudei lá dentro. Os meus olhos viram, ninguém me ouviu, me contou. Eu estudei no ICHL, que é exatamente o antro. O meu bloco que eu estudava ficava na frente do bloco de artes. Tinha uma exposição de artes nua, em plena luz do dia na universidade. Tinha um aluno de artes que de vez em quando surtava de tanta droga que usava. Eu cheguei uma vez na sala de aula mais cedo para estudar para uma prova, e eu não consegui ficar lá dentro com cheiro de maconha invadido naquela sala. Sabe por quê? Que eles lutam tanto para a polícia militar não entrar lá, e dizendo aqui é uma entidade federal, só pode entrar a polícia federal, porque a polícia federal não tem efetivo para fiscalizar. Eles não querem que as drogas sejam tiradas de lá. Eu vi com os meus próprios olhos, ninguém me contou. Você pense bem. Eu fui assediado naquela universidade. Mas eu já sabia o que eu queria. Sabe o que é você ir ao banheiro no intervalo da aula e você perguntar, professor, tem um intervalo aí para o banheiro? Não, vá lá. Daqui a pouco aparece do lado ele. Com aquela olhadinha. Talvez a sua criança não esteja preparada para enfrentar isso. E hoje os jovens estão indo cada vez mais cedo para a universidade. 17, 18 anos, não estão preparados para o que vão enfrentar lá dentro. Isso eu digo para você. É uma doutrinação como nós nunca vimos. Pasmem, pasmem, pasmem. Os jovens dessa igreja me contam o que acontece nas escolas públicas aqui ao redor. E sabe o que acontece? É apologia, incentiva a bissexualidade. É a cultura greco-romana. É isso que chamo de cultura clássica. Para mim isso é porcaria. E olha, não me entenda mal, cada um é o que é, escolhe o que quiser. Sabe o que nós não podemos aceitar? Não podemos aceitar a apologia, é o incentivo, é o apoio, é a doutrinação. E sabe o que os jovens me contaram aqui da igreja? Quando chego lá, ei, tu não é bissexual não? Jovem, não, mas tu já experimentou para saber se tu é ou não? É assim que o professor fala. É desse jeito. As coisas estão perdidas. E cada vez está pior. A pedofilia, o estupro, tem tomado de conta da nossa sociedade. Eu conversei com um irmão que ele estava me contando na escola que ele trabalha. Meu coração ficou partido. Ele disse, pastor, lá na escola que eu trabalho, pastor, todos os dias, quase todo dia, tem um caso de aliciamento ou de estupro que vem à tona, pessoas pedindo ajuda. Esses dias atrás, ele contou assim. Chegou uma criança de 13 anos. 13 anos é criança.
13 anos é uma criança. E ele disse assim, pastor, 13 anos de idade, ela chegou com febre, se queimando em febre. Disse, ué, tem que chamar a mãe, ou o pai. E chamou a criança e perguntou, e a sua mãe? Não, a sua mãe, tem que conversar com alguém, responsável por você. A sua mãe? Minha mãe me abandonou. E o seu pai, então? Não tenho, meu pai não mora com a gente. E você mora com quem? Depois de muito relutar, a menina disse, com o homem que era companheiro da minha mãe. Agora ela é companheira do homem, aos 13 anos de idade. Isso parte o coração. Mas é isso que nós plantamos como sociedade. E muitas das vezes a igreja bate palmas. Bate palmas. E está aí colhendo o tipo de perversão. E o coração fica partido, porque uma criança dessa precisa muito mais do que uma palavra de evangelismo, a palavra de Deus. O coração fica partido, porque diz, puxa vida, não tem um abrigo para colocar uma menina dessa. Ela precisa de liberdade. Liberdade. Me contou outro caso, que a menina falou, estava sendo aliciada, usada pelo irmão há 4 anos. Sabe o que me assusta? Cadê a mãe que não percebe essas coisas? Cadê a mãe que não percebe essas coisas? E quando foi chamado e conversou com o corpo acadêmico da escola, o corpo de pedagogia da escola, e olha, a senhora está sabendo que a sua filha está sendo abusada pelo seu filho, e é assim, é uma mistura, sabe gente, é uma mistura, aí está aqui uma família, aí casa com outro que tem outra família, aí traz para dentro de casa, sabe, uma mistura. As perspectivas não são boas para a nossa sociedade. As coisas são complicadas. É esta palavra que instrui. Deixa eu dizer para você uma coisa, esta palavra tem as instruções necessárias para você viver bem casado, está aqui nessa palavra. A solução não é você mudar, sempre a grama do vizinho é melhor, não, a solução está em você obedecer às Escrituras. Está aqui diante das nossas mãos, nós não precisamos inventar nada, está aqui. Estou assistindo uma série da Amazon Prime, chamado O Corpo. Eu achei legal que ela foi comentada na aula da pós-graduação que eu estou fazendo em aconselhamento bíblico. E aí me deu curiosidade. Eu achei extraordinário aquilo. O episódio 7 mostra exames de imagem, mostrando o embrião e o feto. Imagens intrauterina. E mostrando a vida presente, é impressionante. Essas filmagens descobriram a partir da interação da mãe com o embrião ou com o feto. Que ali, enquanto é um embrião ainda, porque até a 8ª semana é embrião, o embrião tem poder de decisão. O embrião tem escolha. O embrião tem linguagem, tem comunicação com a mãe. A partir da década de 80, final de 70, 80, que descobriram com os primeiros ultrassons nos Estados Unidos, aí começaram a incentivar a mãe conversar com a criança, com o feto, o pai conversar, porque de fato tem essa comunicação. Aí filmaram várias ações em que havia um tipo de comunicação da mãe com o feto. E aí perceberam 2 coisas distintas, bem interessante.
Perceberam que um grupo de fetos, ou de embrião, ou de fetos, eles tinham uma necessidade de afirmação. Afirmação. E perceberam que outro grupo tinha uma necessidade de segurança. Todos esses que tinham a necessidade de segurança, quando nasceram, ou quando fizeram o exame para descobrir qual era o sexo, adivinha qual era? Feminino. Todos que tinham a necessidade de afirmação, quando descobriram o sexo, masculino. É o amor e respeito que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 5. Se confirmando aquilo que a Escritura já nos ensinava, amor e respeito. Comprovando aquilo que a palavra ensinava como a essência de homem e mulher. Eu fico assim impressionado e eu fico assim tão feliz que nessas últimas décadas, aqui inclusive no Brasil, apesar de nós sermos atrasados em muitas coisas, Deus levantou, e sempre eu tenho citado essas pessoas, 3 cientistas, 3 pesquisadores brasileiros, que têm mostrado que os fatos narrados aqui são verdadeiros, provando que aqui não é mito. Não, isso aqui não é mitologia, não. Isso aqui é narrativa descritiva de casos que aconteceram. Dr. Marcos Eberle, sempre eu cito o nome dele aqui. É um químico. Um dos nomes mundiais na pesquisa de espectrometria de massa. Tem mais de 1.600 artigos publicados em grandes centros universitários do mundo todo. Uau! Aquele homem tem sido usado por Deus para dizer que a nossa fé não é absurda. Você não precisa sentir vergonha de crer na palavra. Pelo contrário. Ele provou por imagens tiradas do microscópio, do telescópio Hubble. Ele provou que a teoria do Big Bang não passa de uma farsa. É muito mais provável nós crermos num Deus Criador do que crermos que tudo veio ao acaso do nada. Do nada. Quando vieram com a teoria da evolucionista, que era do movimento iluminista. Quando chegaram na Europa para mostrar de onde nós descendemos, o europeu não sabia o que era um macaco, um gorila, um primata. Não tinha mais floresta há muito tempo. Trouxeram da África. A sociedade europeia da época não engoliu aquilo, não. Mas aquilo foi sendo massificado. Que hoje existem muitos cristãos que acreditam como verdadeira a teoria da evolução. Não. Se aquela teoria é verdadeira, jogue fora as primeiras páginas do livro de Gênesis. E qual é o objetivo disso tudo? Se as primeiras páginas do livro de Gênesis são mitológicas, então pronto, acabou tudo. Não tem pecado, não precisou de um redentor, não tinha por que Jesus morrer no nosso lugar. Você entendeu qual é a jogada? Não, Deus criou os céus e a terra. Do nada, tudo veio à existência. Pelo poder de Deus. Um outro cientista que eu acompanho há mais tempo é o Lourenço Adalto, um físico brasileiro que hoje mora nos Estados Unidos.
E ele tem uns artigos impressionantes. Foi os primeiros materiais que eu estudei, baseado no criacionismo, que eu entendi que crer na Arca de Noé não era um conto de fadas, não era um conto mitológico, não. Ele provou cientificamente que a cubagem daquela arca caberia todos os animais que precisavam para gerar todos os animais que nós temos hoje na sociedade. De forma extraordinária. E eu fiquei impressionado quando ele explicou, como físico, que as proporções da arca, comprimento, largura, altura, era perfeita para ter flutuabilidade. Que numa tempestade, se aquela arca tombasse, automaticamente ela virava ao normal. Foi baseado nas dimensões, nas proporcionalidades da arca que os americanos construíram os navios de guerra na Segunda Guerra Mundial. Funciona. É ciência. É impressionante. O outro é o adventista, Dr. Rodrigo Silva. Marcos Eber é um batista, hoje frequenta a igreja presbiteriana de Pinheiros. Tem um podcast semanal que ele apresenta. O físico Lourenço Adalto é um presbiteriano e hoje frequenta uma igreja presbiteriana nos Estados Unidos. O Rodrigo Silva é um adventista, um arqueologista extraordinário, que tem mostrado que a ciência, a arqueologia tem provado que a Bíblia está correta. Meu irmão, entenda uma coisa, a palavra de Deus está correta. Não tenha dúvida disso. Na palavra de Deus, nós temos tudo o que precisamos. Sabe, você quer aprender sobre educação de filho? Leia o livro de Provérbios. E sabe o que você vai aprender? Que você educa seu filho ensinando a ter disciplina. Sabe por que nós estamos com a sociedade do jeito que nós estamos? Acabou a disciplina. Acabou. Acabou. Hoje, um professor não pode nem chamar a atenção de uma criança. Não pode. Eu achei legal o que uma amiga fez. Chama a mãe para ficar na sala da criança. Maternal, 2, 3 anos. Não, só vai ter que ficar, porque ou a senhora controla o seu filho ou tira da escola. Aí quando a mãe foi para a aula, ficou assustada, porque não conhecia o filho que tinha. Animal. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Sabe por quê? Ele está ganhando dinheiro, em vez de estar educando. Ele está correndo atrás para comprar uma roupa melhor, um brinquedo melhor, pagar uma escola melhor, em vez de estar cuidando e transformando aquela criança num homem, numa mulher de Deus. É um monstro. Tudo que você ganhar depois você vai pagar em clínica de recuperação, em advogado para tirar do presídio. Não adiantou de nada. De nada. De nada. Nós temos nessa palavra as instruções que nós necessitamos para nós lutarmos contra os pecados escravizadores, como distúrbios sexuais. O projeto Pure Life, que tem lá em Brasília, o pastor Rubem me disse que um dos objetivos dele é trazer esse projeto aqui para o Amazonas. Eles recebem pessoas com transtorno sexual, pessoas viciadas em pornografia, pessoas que lutam contra o homossexualismo. Nós conhecemos no ano passado o caso do Nathan, do Jordan, que veio em vida, a pessoa que 40 anos, nessa escravidão, nessa corrente do homossexualismo, e não tendo vitória, frequentando igreja, mas não tendo vitória. 9 meses de tratamento, no Pure Life. 9 meses. Uma nova pessoa. Um amigo estava me contando que um pastor lá de Fortaleza mandou um jovem para a igreja que queria ajuda, lá para Brasília, para Pure Life. Depois de 9 meses o jovem voltou.
E agora está namorando. E está com plano de casar, está apaixonado pela menina. Eu disse hoje de manhã, eu vou repetir agora à noite. Se você tem problema nessa área, e você quer ajuda, nós ajudaremos você a ir para Brasília. Ficar 9 meses internado. Fazendo tratamento. Você não vem achando, pastor, o senhor vai ter preconceito? Não. Para mim é um pecado como o outro. E sabe qual é o segredo da Pure Life? Que a tradução seria vida pura? A palavra de Deus. Dessa maneira que eles tratam as pessoas que estão lá. A palavra de Deus. Esta palavra tem tudo o que você precisa para viver essa vida. Nós não podemos rejeitar essa palavra. Nós não podemos transformar isso aqui num amuleto aberto no Salmo 91, no Salmo 23, na estante de nossas casas. Nós não podemos ignorar esta palavra, está lá na estante, não, é na vida, é aqui, é aprendendo e aplicando, é aprendendo e aplicando. Que sejamos verdadeiros devotos da palavra de Deus. Quantos irmãos sonharam com o que nós temos hoje? Quantos irmãos ao longo da história da igreja queriam ter o privilégio que nós temos hoje de estarmos com esta palavra e não tiveram? Não despreze isso. Eu quero terminar essa parte pedindo a Deus que você baixe sua cabeça e que você nesse momento faça uma autorreflexão da sua própria vida. Da sua própria vida. E você talvez vai dizer assim para Deus na sua oração: Pai, eu tenho um pecado contra Ti. Porque eu tenho rejeitado a fonte da vida, a Tua palavra. Se esse é o seu caso, então você tem que dizer assim para Deus: Deus, eu vou tirar um tempo nessa semana. Marque o horário. Talvez você tenha tido uma vida cristã de derrotas, de frustrações. Talvez é porque você tem negligenciado a palavra de Deus. Abençoe-nos, ó Deus. Ajude-nos. Ajude-nos a ser uma igreja santa. Formada por pessoas imperfeitas, mas que procuram a perfeição, por pessoas falhas, mas que buscam a ajuda necessária nas Escrituras para vencer as tentações. Pessoas comprometidas com a verdade. Que o Senhor abençoe-nos. Que nós não sejamos negligentes com tantas bênçãos que o Senhor tem colocado sobre nossas vidas como sociedade, de termos a palavra em nossas mãos. Ajude-nos. É no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Antes de nós acabarmos, nós queremos ver quais os grupos de amizade conseguiram essa semana os 90%. Vamos ver agora? Podem vir aqui os grupos, podem vir os grupos, podem vir aqui na frente, os líderes, não é? Os líderes, porque essa vai ser a foto da vitória da semana. Vamos juntando aqui, eu fiquei triste, Rafael, que não está nisso que não liga. Caiu a pilha. Olha o mapa aí, achei só pequeno esse mapa. Vamos juntar mais, olha, vamos botar os menores na frente aqui, olha. Os menores na frente, Marcão aqui na frente, Marcão. Pronto. Os menores na frente. Vamos mais aqui.
Se abaixa, Marcão, agora aí, se abaixa, pronto. Aí, pode vir mais para frente. E olha só, esse aqui é representando os pastores. Nós falamos os versículos um para o outro hoje, viu? E eu fiz questão de escutar de todos eles. Foi metralhado, eu não aceitava diferente. Metralhado, os 26 versículos, tá? E para dizer para vocês que nós não apenas incentivamos e pedimos, mas nós fazemos também. Agora vamos lá, tá? Pegam todo mundo? Todo mundo, sorria. Já? Uma salva de palmas para todos vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Uma ótima semana em Cristo Jesus com muita dedicação à palavra. E você que está em casa, acompanhe com a gente. E siga-nos nesse desafio do Festival da Palavra. Uma ótima semana. Com a graça de Jesus.